Vou passar a palavra agora para o senhor José Maria Rabelo e em seguida já fala o senador Wellington Dias e em seguida nossos outros dois convidados. Escolham. Bom, eu sinceramente preferiria ouvir o senador Wellington Dias, mas certamente terei a oportunidade de fazê-lo na sequência, né? Eu fiz algumas anotações diante de cada exposição feita aqui e tomei a liberdade de me preparar para alguns pontos, não com o objetivo de fazer exatamente um contraponto e muito menos, peço a compreensão para isso, desqualificar absolutamente as observações que foram feitas. Mas, claro, na qualidade de gestor público, com a responsabilidade que eu tenho pelo meu papel à frente da Previc, alguns pontos aqui eu gostaria de mencionar. Mas antes disso, senador Paim, senador Wellington Dias, senhoras e senhores, eu gostaria de mencionar que, de parte da Previc, nós temos limitações a tratar publicamente de situações específicas, até a lei nos proíbe de fazê-lo. Todos os processos que transitam pela Previc, nós somos os primeiros guardiões com relação a aspectos de sigilo, pessoais ou mesmo comerciais envolvidos. Então, por mais que o Senado seja uma casa por excelência em que esse debate público deve ser feito, mas a gente não tem autorização legal, digamos, para debater situações específicas de um plano de benefício ou de uma entidade. É claro que a gente pode fazer isso nas discussões bilaterais que acontecem. É bastante compreensível pela importância das respectivas entidades, pela importância dos participantes dessas entidades. Eu diria que é muito compreensível que algumas entidades tenham tido um papel preponderante aqui nesta audiência, mas eu entendi como propósito da audiência, de fato, um debate mais geral no tocante à preocupação quanto a participantes de fundos de pensão como um todo. Isso, com essa ressalva, e apenas em alguns casos onde o papel da Previc foi mencionado, eu farei algumas observações. A Isa, minha colega, amiga, a quem eu respeito, mencionou uma questão envolvendo, logo na abertura, envolvendo uma discussão específica da entidade Previ, né, e repercussão em relação a uma decisão da sua patrocinadora. Esse é um tema em que as posições da Previ são bem conhecidas. É natural que haja concordâncias e haja também discordâncias, devem ser tratados no processo institucional. A competência da Previ está estabelecida em lei, não temos nenhuma dúvida quanto ao que deve ser feito. E respeitamos igualmente a sua observação de que há concordâncias e discordâncias em relação ao posicionamento da Previ, que eu diria que nós temos bastante segurança com relação aos elementos levados em consideração. Outros pontos, com relação à resolução 26 e a própria resolução 11, que é de retirada de patrocínio, mais nova, eu diria que a visão da Previc, primeiro, a Previc participa das discussões e da própria decisão com relação a essas resoluções, antes a CGPC 26, ainda a época da SPC. É claro, como um dos órgãos de Estado, ela participa, e uma vez editada a resolução, cabe à Previc cumprir, né? É claro que conhecemos muito bem as discordâncias que há com relação a essas resoluções, e essa discussão deve ser feita no âmbito próprio, mas o posicionamento da Previc, muito claro, é de que, estando vigentes as resoluções, cabe ao órgão de supervisão dar consequência ao que elas estabelecem. Concordamos plenamente que um plano de benefício não é instituído para produzir déficit ou superávit, né? Na verdade, se houvesse uma capacidade absoluta de projeção de parâmetros atuariais e financeiros e de investimentos, isso não aconteceria. Mas, de fato, a prática é diferente do que nós conseguimos projetar, e, em consequência, há instrumentos para tratar as duas coisas. E, nesse sentido, a Resolução 26 exatamente foi editada para tratar as situações de déficit. É claro que acaba tendo um pouco mais de repercussão o tratamento de superávit pelo fato de que, eventualmente, isso traz repercussão para a patrocinadora, mas a resolução trata igualmente e com os mesmos conceitos também as situações de desequilíbrios negativos e a quem cabe suprimir esses desequilíbrios.
Com todo respeito, Isa, a visão com relação a que nenhum patrocinador, e aqui não, obviamente falo em nome do sistema e não de patrocinador, mas de qualquer forma por uma questão conceitual, de que nenhum patrocinador paga a contribuição para o plano de benefício, levado às últimas consequências desse raciocínio é dizer que nenhum patrocinador paga nada. Aliás, nenhuma empresa paga nada. Nenhuma empresa paga salário, nenhuma empresa paga benefício, porque, ao fim, de fato, quem banca esse custo é o consumidor do produto daquela empresa, né? Então, é evidente que vale, levado às últimas consequências, esse raciocínio vale para qualquer outro aspecto de gastos das empresas. No entanto, não é exatamente isso que acontece. É claro que dentro do nosso arcabouço legal, inclusive societário, as despesas são categorizadas e é lícito que as empresas busquem formas de... elas têm finalidade econômica, se nós estamos falando de empresas no sentido estrito, e é lícito que elas utilizem meios para fazer face às suas despesas. Com relação às observações do doutor Braulio, acho que foram muito oportunas do ponto de vista de gestão de investimentos, as defesas que as entidades, os gestores têm em relação a qualquer investida, digamos, não republicana. Então, acho que nosso sistema está bastante blindado com relação a isso. No tocante a investimentos, especificamente, nós temos uma resolução que disciplina todos os limites, todas as modalidades, que é a resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional, e um dos papéis primordiais da Previc é exatamente verificar o cumprimento dessa resolução. Eu creio que o Braulio, na sequência, já se inscreveu e pode explorar um pouco mais, mas concordamos, eu particularmente concordo integralmente com as observações que ele havia feito. Quanto a uns aspectos mencionados pelo doutor Brandão, a quem também eu conheço e respeito pela sua luta, pela integridade com que trata os assuntos, respeito bastante, mas só para registrar que basicamente são elementos que requereriam mudança, seja na legislação, sentido estrito, seja na legislação infralegal, digamos assim, resoluções, e aí, cara, enquanto presente o atual arcabouço normativo, cabe à Previc dar consequência nos limites da sua capacidade de interpretar e tomar decisões, cabe à Previc dar consequência a esse arcabouço existente, vigente, aprovado pelas suas instâncias regulamentares. Discussões, como o próprio senador Paim mencionou aqui, propostas e discussões com relação a eventuais mudanças nesse arcabouço são legítimas, e esse Congresso trata isso com maior tranquilidade, e acho que é muito importante, de fato, que se faça. O doutor Rogério fez várias considerações, e aí eu me permito, de fato, mencionar que não tem elementos concretos, e ainda que tivesse, não estaria autorizado a fazer um debate específico em relação à situação da entidade e do plano de benefício que ele aqui representa, os participantes, com muita propriedade, com muita qualidade, mas a agenda da Previc, como também já foi mencionado, está aberta para discussões específicas, e eu acho que deve ser feito. O único ponto, e aí concordamos plenamente, e eu acho que a sociedade, de fato, tem todo o direito, talvez até o dever, se a gente pode dizer assim, porque também, nesse sentido, ela nos paga, né, a nossa remuneração, concordamos plenamente que a Previc tem que fiscalizar, ela só existe para isso. Se ela não fizer isso, ela não tem razão de ser, né, em última análise, o papel dela é exatamente esse, fiscalizar e supervisionar. E se não faz esse papel corretamente, ela tem que ser cobrada mesmo em todos os fóruns, e eventuais mudanças devem ser feitas, e enxergamos isso como uma defesa do sistema, né? E particularmente no meu papel temporário como diretor superintendente da Previc, tenho uma compreensão muito clara quanto a isso, inclusive quanto ao meu papel temporário. O meu papel mais permanente, senador Paim, senador Wellington Dias e colegas, senhoras e senhores, desse eu não abro mão, é ser o assistido de um plano de benefício. Então, eu tenho todas as razões do mundo, não só pela minha responsabilidade como gestor público, em querer que o sistema seja bem gerido e os conflitos sejam dirimidos adequadamente, né? Então, concordamos plenamente. As últimas últimas na sequência, mas não pela importância, observações também muito na linha de tratar as situações específicas, mas eu registro que essas discussões são bem-vindas, os diversos atores
que falam em nome de participantes, de assistidos. Acho que essa contribuição deles é bastante importante. E aí eu me permito, só com relação à observação do senhor Oswaldo, que talvez seja mais pelo literal de uma intervenção oral, mas, de qualquer forma, eu queria apenas registrar que definitivamente não temos a situação que o senhor mencionou, que é uma intervenção, talvez em sentido amplo, mas mesmo em sentido amplo, de patrocinadoras na Previc. Aí eu volto à mesma observação. Quer dizer, se a Previc não tiver autonomia, ela tem, porque a lei assim assegura, mas se a sua ação no dia a dia não reflete essa autonomia que a lei lhe assegura, alguma coisa de fato estaria muito errada. Eu posso garantir que a Previc age com independência, com autonomia, e não há nenhuma situação, digamos, de ingerência que a gente possa considerar indevida na operação da Previc, de patrocinadoras de qualquer dos outros atores do sistema. É claro que há uma preocupação nossa, um reconhecimento, mais do que uma preocupação, que os patrocinadores são atores importantes. E, claro, eles têm que ter voz também, têm que ter a sua opinião. Eles são parte importante da governança do sistema e são um ator importante, assim como são participantes, são assistidos e as próprias entidades. E o papel do Estado, né, e a Previc tem uma responsabilidade de fazê-lo, é, de fato, garantir o equilíbrio no tratamento dessas partes, a isenção e a autonomia com relação a isso. É claro que não nos esquecendo, só para finalizar, que a própria Lei Complementar 109, no seu artigo 3º, inciso 6º, prevê que uma forma do exercício da ação de Estado é exatamente na defesa de interesses de participantes e assistidos. E assim nós guiamos o nosso trabalho. Não significa atentar para esses interesses em detrimento a outros interesses e direitos também desses outros atores, mas estamos muito seguros quanto a isso. Muito obrigado. Muito bem. Se for o diretor da Previc, José Maguia Rebelo, que é o superintendente,